Bem, eu cumprimento todas as pessoas que nesse momento nos acompanham. Certamente que é um momento de muita satisfação, alegria, um momento de partilha que a Ampap sempre nos oportuniza. Sou muito grato por esse momento. Bem, sou Marcos Vinícius Magalhães, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Bem, para esse momento de partilha, eu trago um recorte da minha pesquisa, de algumas questões que me acometeram ao longo da minha prática, né? Acho que isso, de certa maneira, acaba reverberando em vários dos nossos processos de pesquisa e criação. As exposições de arte escolar, nesse sentido, são compreendidas como uma prática comum no interior das escolas, e é a partir delas que eu começo a traçar algumas questões que merecem maior atenção, sobretudo ao modo como essas práticas legitimam ou não, fortalecem ou não a identidade e a autoridade de nossos alunos e alunas, né? E, ao mesmo tempo, o modo como essas práticas revelam essas comunidades, de certa maneira, que adentram o espaço escolar. Bom, meu trabalho, então, notas sobre as exposições de arte escolar, certamente que essa é uma perspectiva inicial de muitas das minhas questões, e essa imagem que pode aí nos ajudar a compreender um pouquinho dessas indagações, que é, então, uma imagem que retrata, né, essas práticas a partir, sobretudo, daquelas conhecidas como pioneiras desse processo, sobretudo no que diz respeito a Francis Eck como perspectiva da livre expressão da criança dentro das escolas. E essa imagem, então, um estudo de Rolf Lauven para, quem sabe, nos ajudar nesse processo de construção e diálogo aí, né? Bem, o presente trabalho buscou compreender as exposições de arte escolar sob uma perspectiva histórica, na medida em que reconhece a importância dessa prática para o fortalecimento de identidades e alteridades. Ademais, este processo de escrita assumiu um caráter inicial de estudo e problematização, uma vez que compreende os novos fluxos de pesquisa e investigação que estão sendo realizadas. Bem, então o trabalho, não é, nota sobre as exposições de arte escolar, ele traz, de certa maneira, uma nomenclatura específica, que é a qual eu adoto exatamente por identificar ao longo das pesquisas nas quais eu pude me debruçar, uma recorrência maior, não é? Obviamente que nós temos exposição de arte infantil aparecendo em alguns momentos, mas no que diz respeito a essa atuação do professor e professora no campo da arte nas escolas, né, isso de forma recorrente acontece, então, a partir ali do ensino fundamental e médio. Por esse motivo, por tentar abranger essa complexidade, eu adoto, então, também esse termo, né, se assim eu posso dizer, como, então, exposição de arte escolar. Bom, segundo Dulce Osinski e Giovanna Simão, as mostras do trabalho das crianças estavam ao lado das grandes exposições do século XIX, as quais espelhavam os avanços tecnológicos e científicos da sociedade ocidental. Como desdobramento, as exposições escolares foram pensadas como mecanismos de prestação de contas e divulgação dos progressos pedagógicos, né? E aí nós precisamos, então, rememorar certos processos e dinâmicas pelas quais a própria educação brasileira vai perpassar de forma muito intensa no século XX. No Brasil, essas exposições se popularizaram nas primeiras décadas do século XX, mobilizando pais, professores e os próprios alunos durante, então, as festividades de fim de ano, o que é muito comum quando se pensa em estudos a partir das exposições de arte escolar, sempre remetendo a um lugar longe dessas identidades, a partir, obviamente, de uma perspectiva política, porque envolve exatamente questões e demandas próprias das escolas, em que, então, o intuito perpassa por embelezar o lugar, ou ir de acordo com projetos pedagógicos das escolas, mas talvez essa preocupação a partir da identidade de quem são os nossos educandos talvez seja uma questão colocada como segundo plano.
E aí é necessário, sobretudo a partir de um fundo histórico, em um primeiro momento, compreender como se dão esses processos para, então, problematizar, quem sabe, essas exposições, obviamente, como dispositivos pedagógicos em que esses alunos são compreendidos. Segundo a professora e artista Paola Zordan, desde os desdobramentos dos métodos da escola de CISEC, né, que é por onde eu vou, nesse momento, identificar esse lugar inicial, onde as exposições estão atreladas à própria escola e à instituição que os alunos permeiam. Bem, o século XX, então, foi povoado nessa perspectiva por 3 grandes agrupamentos teóricos: a livre expressão, a leitura de imagens e a cultura visual. Esses agrupamentos, que se desdobraram em diversos processos de aprendizagem, poderão ajudar a entender as fissuras do próprio conceito da arte na escola. Assim, sob um processo de reflexão, as práticas de exposição de trabalhos e imagens do cotidiano dos alunos e alunas parecem evidenciar a problemática em torno dessas questões. Bem, os trabalhos artísticos desenvolvidos pelas crianças da escola de CISEC, que com notoriedade ganharam o status de arte infantil, foram expostos em Londres no ano de 1920. As exposições, que em seguida percorreu vários países, foi apoiada por intelectuais, educadores influentes, políticos e ativistas humanitários, dando início a uma nova percepção de ordem metodológica. E aí, então, existe uma relação a partir do entendimento de arte infantil e como que esse campo de estudo vai, então, reverberar em perspectivas da educação e também da própria psicologia. Bem, a partir das pinturas e desenhos apresentados na exposição, sobretudo naquele momento específico da mostra dos alunos de Francisek, chegou-se à conclusão de que as exposições dos trabalhos artísticos das crianças que ainda sofriam os efeitos da guerra poderiam ser uma estratégia e um mecanismo de sensibilização e resgate das qualidades essencialmente humanas das sociedades. Nessa perspectiva, a exposição desses trabalhos potencializaram discursos e reflexões sobre o ensino da arte na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Há de considerar que Francisek, inclusive, influenciou muitos desses artistas na época, não é? E, obviamente, pensar que, no contexto das grandes guerras, políticas em que a paz mundial pudesse ser evidenciada, então houve uma recorrência de resgatar trabalhos de crianças, sobretudo de países de lugares que haviam sido destroçados pela guerra, como elas, então, conseguiriam ver o mundo a partir da arte. Essa política é que fomentou uma série de discussões e muitas delas contribuíram para pensar novos processos pedagógicos. Em 1940, a convite do Conselho Britânico, o teórico Herbert Reed empreende a organização de uma exposição com os desenhos produzidos por essas crianças, cuja ideia era despertar e fomentar por entre os países os estudos sobre a arte infantil. E a partir, então, dessas exposições que chegou ao Brasil, então, no ano de 1941, nós temos uma influência direta a partir da criação das escolinhas de arte. Segundo Augusto Rodrigues, essa exposição itinerante impressionou os educadores e artistas brasileiros que se sentiam tocados pela força expressiva dos trabalhos das crianças inglesas. Assim, em 1948, era instituída, então, a Escolinha de Arte no Brasil. E aí, então, a partir desse novo movimento, né, em que, de certa maneira, e de uma forma muito breve aqui exposta, o modo como essa política migrou para o interior das escolas tem a ver com questões essencialmente, obviamente, políticas e sociais. E hoje, quando essa discussão se volta para o nosso contexto, há de se considerar uma perspectiva crítica, em que os alunos deverão ser considerados nos seus processos e, ao mesmo tempo, o questionamento de como nós, educadores e educadoras, lidamos com esses trabalhos e, ao mesmo tempo, perceber quais são os critérios de escolha, quais são os critérios que evidenciam e revelam esses processos criativos desenvolvidos nas escolas de origem de alunos e alunas de diferentes comunidades. Bem, aí algumas das minhas referências. Certamente que esse processo ainda continuará em outros momentos e certamente que a construção coletiva a partir daí tem muito a contribuir. Mais uma vez, muito obrigada.